Novo aumento nas aposentadorias e nas pensões que pode ultrapassar o valor de R$ 1.000. Você que é aposentado, você que é pensionista, que está acompanhando esse vídeo agora, gostaria de um aumento de R$ 1.000 na sua aposentadoria ou no seu pagamento previdenciário, seja ele qual for? Eu tenho certeza que muitos de vocês, praticamente todos, vão responder que gostariam de receber esse aumento, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui no boletim informativo de hoje. O vídeo de hoje é muito importante e eu vou trazer aqui o pronunciamento ao vivo do deputado federal Pompeu de Matos sobre esse novo projeto aos aposentados, sobre esse novo projeto aos pensionistas, que ainda pode sofrer uma reviravolta histórica. Thiago, que assunto é esse? Do que você está falando? Nós vamos falar hoje sobre o que aconteceu com a revisão da vida toda e o que pode acontecer com esse benefício e por que você é aposentado, por que você pensionista poderia ainda ter um aumento de R$ 1.000, quem sabe, na sua aposentadoria sobre esse projeto, sobre esta revisão da vida toda. Então, eu quero trazer aqui para você aqui na minha tela, nós vamos acompanhar aqui o pronunciamento oficial do deputado Pompeu de Matos. Ele vai falar aqui, ele esclareceu tudo o que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal. Você vai gostar muito do pronunciamento do deputado Pompeu de Matos, que eu vou trazer aqui para você hoje, tá? E vamos falar, o Supremo Tribunal Federal ainda pode aprovar a revisão da vida toda? Veja o que dizem os especialistas. Então eu vou trazer o assunto completo para você aposentado, para você pensionista entender o que aconteceu e o que pode acontecer ainda com a revisão da vida toda. E como é que você aposentado, como é que você pensionista pode utilizar desse benefício para aumentar o seu benefício. Em casos, muitos beneficiários podem aumentar em até R$ 1.000, em outros até mais do que isso. É claro que em outros pode ser um valor menor também. Mas a revisão da vida toda chegaria para ajudar o aposentado, para ajudar o pensionista a ter um aumento bem considerável no seu benefício. Então é importante que você preste muita atenção no boletim informativo de hoje, tá? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Obrigado a todos vocês que me assistem aqui todos os dias. E para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Thiago e já estou aqui pronto para trazer para você as atualizações, tudo que saiu no INSS agora para atualizar você em primeira mão, tá? Como você já viu, o assunto de hoje é sobre a revisão da vida toda, é um tema muito importante e por isso que eu peço que você acompanhe até o final, tá, pessoal? Vamos então, já vou trazer aqui você para minha tela, porque você vai acompanhar agora junto comigo o pronunciamento do deputado federal Pompeu de Matos, um pronunciamento muito importante em defesa, em prol dos beneficiários, então nós vamos acompanhar isso agora. Mas antes, eu tenho um recado muito importante, se você é beneficiário do INSS, aposentado ou pensionista, tá? Quer trabalhar com renda extra, quer ganhar um dinheiro a mais todos os meses e ser independente, não depender só do INSS. Cada ano que passa, o seu salário fica menor em relação ao seu poder de compra, né? O seu salário aumenta tanto, mas a inflação aumenta muito mais. Isso é verdade, não sei o que estou falando, são os dados, as estatísticas que mostram. E você, aposentado, você que é pensionista, você vai no mercado e já não consegue mais comprar a mesma coisa que você comprava há anos atrás. Então o que acontece? Muitos aposentados e pensionistas estão com dificuldades financeiras. Por isso eu resolvi trazer um método inovador para você que acompanha aqui o nosso canal, para ajudar você aposentado, para ajudar você pensionista a aprender fontes de rendas extras. Dentro do método para aposentados, você vai aprender mais de 20 fontes de renda extra para ganhar dinheiro todo mês e complementar a sua renda do INSS. Thiago, esse método, ele é gratuito? É de graça? Ele não é gratuito, tá? Para você adquirir esse método, ele tem um valor simbólico, um valor que está em promoção para você que me chamar depois que assistir esse vídeo, tá? Então o valor é R$ 47,90, assim, tá? É um valor simbólico, por menos de R$ 50 você pode começar a mudar a sua vida financeira agora mesmo. Então me chama no telefone 054 99395 1317 e vem adquirir o seu método de renda extra para você ganhar mais dinheiro todos os meses. Bom, voltando aqui para o nosso vídeo, vamos agora acompanhar o pronunciamento do deputado federal Pompeu de Matos sobre o que aconteceu com a revisão da vida toda e tudo que você aposentado, você pensionista, precisa saber em relação a isso, tá? Presta muita atenção e vamos lá. Eu quero deixar registrada aqui a minha indignação contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a possibilidade da revisão das aposentadorias da vida toda. Ora, que absurdo! Porque, veja bem, o tribunal já tinha decidido a favor e que agora só estava modulando,
regrando, ajustando, arredondando a forma de ser e de fazer. E vai tomar uma decisão contrariando a decisão que já tinha tomado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Vou morrer, vou dar meus olhos e não vou ver tudo. Inacreditável. E o que é pior, os novos ministros que entraram, indicado pelo presidente atual, foram os que tomaram essa decisão, voltando tudo para trás, um retrocesso. E olha que a aposentadoria, ela não é bênção, não é dádiva, não é gratuidade. Ela foi adquirida, ela foi conquistada, ela foi comprada, ela foi paga pelo contribuinte. E tem o direito de receber pelo tanto que pagaram. No entanto, essas aposentadorias não foram levadas em consideração as contribuições antes de 94. E com isso, muita gente recebeu a aposentadoria pela metade daquilo que contribuíram, daquilo que pagaram. E agora o que se pretende é esta parte do passado ser incluída no cálculo. E isso nós faríamos justiça aos aposentados. No entanto, o tribunal simplesmente tirou o doce da boca dos aposentados. Isso é a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. É uma sem vergonhice contra os aposentados o que foi feito. E eu tenho que me indignar. Eu não aceito. A aposentadoria, ela é muito parecida com a casa própria, invertida. Na casa própria, eu compro a casa, financio, recebo a casa e pago em 35 anos. Como é que é na aposentadoria? Eu compro a aposentadoria, pago antes e recebo depois de 35 anos a aposentadoria. Só que quando vão me entregar esta casa chamada aposentadoria, já vem sem janela, vem sem porta e com o passar dos tempos vão tirando as telhas, vão diminuindo o telhado. É uma coisa absurda, sempre contra o aposentado. Não dá para concordar. É a minha indignação e eu tenho que dizer, porque o aposentado está pagando um preço de uma dívida cuja dívida ele não contraiu, ele não deve essa conta, ele tem o contrário, ele tem a ver, ele tem para receber e não lhe pagam o que ele tem para receber, não lhe pagam, não lhe devolvem aquilo que ele contribuiu ao longo de 30, 35 anos. Então, nosso protesto, a nossa indignação e a nossa reação, o Supremo errou, e errou feio, e errou contra o Brasil, mas fundamentalmente contra os brasileiros e contra aqueles homens, mulheres, aposentados, aposentadas que levaram o Brasil nos braços, levaram o Brasil nos ombros, levaram o Brasil nas costas e que hoje o Supremo virou as costas para os aposentados brasileiros. Essa é a nossa indignação e o nosso protesto. Bom, primeiramente eu queria mandar os parabéns aí pelo pronunciamento do deputado Pompeu de Matos, sem medo, né? Criticou o governo, criticou o Supremo Tribunal Federal, né? Falou aí que o aposentado, né, ele ganhou, ele vai ganhar aquilo que o peixe faz no rio, como ele sempre cita, né? Nada, nada, nada. Então, o aposentado, mais uma vez, pode ficar sem nada. Eu quero trazer para você aqui o próprio deputado Pompeu de Matos escreveu o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tinha decidido em 2022 pela validade da revisão, o que permitiria que segurados que contribuíram com a Previdência antes de 1994 do Plano Real poderiam, caso quisessem, utilizar a contribuição para o cálculo das aposentadorias. Agora, no entanto, a Corte decidiu contra a revisão e isso traz incerteza para os aposentados que esperavam nessa decisão um cálculo mais justo das suas aposentadorias. Ele termina falando o seguinte: esse retrocesso é um absurdo e ameaça o direito de milhares de aposentados que esperam há anos pela correção dos cálculos de suas aposentadorias. E nós temos até mesmo o comentário aqui, eu quero trazer você para mais perto, da Neiva Teixeira. Ela comentou assim, ó: parabéns, deputado Pompeu, mostrando sua luta pelos aposentados. Eu fui uma prejudicada, estava aguardando minha revisão da vida toda que ganhei na justiça. Que tristeza, sempre os menos favorecidos são os prejudicados. Então, a Neiva é um exemplo daquilo que eu sempre trago aqui, né? Que a revisão da vida toda, ela vai ajudar muitos aposentados, muitos pensionistas e que muitos já tinham até mesmo entrado na justiça
para aguardar, né, para receber essa revisão da vida toda. Inclusive, ela conta aqui que ela entrou na justiça, foi aprovado, né, ela ganhou o direito à revisão da vida toda, mas que está travado e até agora ela não recebeu. É agora com essa bomba negativa, digamos assim, do que aconteceu, né, com os aposentados e com a revisão da vida toda, ela tem uma incerteza. Ela não sabe se ela vai receber aquilo que lhe é devido, que lhe é justo para aumentar a sua aposentadoria. E diante disso, muitos beneficiários ainda têm uma dúvida que eu vou trazer agora. O Supremo Tribunal Federal ainda pode aprovar a revisão da vida toda? Thiago, explica para mim o que aconteceu, o que pode acontecer então com a revisão da vida toda. E eu vou trazer para você agora a matéria completa para que você não fique com nenhuma dúvida, tá? Vamos lá então acompanhar. Na última quinta-feira, dia 21 de março de 2024, por 7 votos a 4, tá? O STF derrubou a revisão da vida toda do INSS. Lá, naquela sessão, foi discutido sobre a alteração do cálculo da aposentadoria para trabalhadores que já contribuíam antes de julho de 1994, data em que entrou em vigor o Plano Real. Por se tratar de uma temática que envolve muitas nuances, a discussão quanto à revisão dos aposentados já foi adiada mais de uma vez, né? Então, só esse ano, 2024, a revisão havia sido adiada 2 ou 3 vezes, né? No entanto, mais uma vez, os ministros divergiram entre si. Mas será que ainda há chances do STF aprovar e validar a revisão da vida toda aos aposentados? Nós vamos acompanhar agora, tá? Quero trazer você para minha tela para você acompanhar um pouco melhor também, vendo aqui junto comigo, tá? Lembrando, essa informação saiu no jornal JF, tá? Nesta quinta-feira, dia 21 de março, ou seja, na última quinta, o Supremo Tribunal Federal julgou mais uma vez a revisão da vida toda. Essa revisão permite o recálculo dos benefícios com a soma do tempo anterior ao ano de 94, início do Plano Real. Com ele, os aposentados vão conseguir um aumento na sua aposentadoria. É importante lembrar que no momento atual, a fórmula utilizada para cálculo de quem era segurado do INSS, filiado até novembro de 1999, tem a média salarial calculada com as 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. No entanto, apenas as contribuições em real estão sendo consideradas no cálculo do pagamento de uma aposentadoria. Por exemplo, enquanto os valores recolhidos em cruzeiro ou outras moedas já introduzidas no sistema brasileiro estão sendo descartados. Isso significa que aquele aposentado, que aquele pensionista que já contribuía antes do Plano Real, ele não está tendo essas contribuições no cálculo do seu pagamento. Isso faz com que a aposentadoria diminua, porque muita gente, pessoal, muita gente mesmo, tá? Muitos aposentados contribuíram com salários mais altos antes de 94 e esses salários não entraram no cálculo da sua aposentadoria, tá? Voltando aqui então, por essa razão, como eu expliquei para você, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social estão deixando de receber valores que podem chegar a R$1.000 de aumento mensal. Exatamente o que eu disse para você no início do vídeo. Muitas aposentadorias com a revisão da vida toda podem ter um aumento de até R$1.000, ou quem sabe até mais do que isso. E assim iniciou-se a discussão quanto à revisão da vida toda para ajudar essa categoria a receber o que lhe seria devido, tá? E quais foram as questões que foram debatidas então? No julgamento da última quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram 2 ações que discutiam o fator previdenciário, fórmula matemática utilizada para ajudar a definir os valores das aposentadorias. Essa fórmula ela foi validada em 1999 e deixou de estar em vigor diante da reforma da Previdência. Todavia, ainda pode ser aplicada nos casos em que aposentados solicitaram o pedido de aposentadoria antes do ano de 2019, que foi o ano em que aconteceu então essa última reforma da Previdência. No julgamento, debateu-se também a regra de transição do cálculo do valor das aposentadorias. Esta regra, por sua vez, foi criada para trazer critérios menos pesados para aqueles segurados que já estavam prestes a se aposentar e foram surpreendidos com as mudanças. Entrou na discussão na revisão da vida toda do INSS. E aqui a informação principal, né? O Supremo Tribunal Federal ainda pode aprovar a revisão da vida toda? Veja o que dizem os especialistas. Então,
Especialistas em direito previdenciário ouvidos pelo jornal O Globo entendem que há poucas chances de validação, ou seja, de aprovação da revisão. No entanto, pretendem entrar com recursos, ou seja, com ação na justiça, para tentar reaver o direito dos aposentados à revisão da vida toda. E é bom frisar, é importante ver aqui que nós não estamos lutando sozinhos, né, pessoal? Não é o aposentado, não sou eu, não é outro aqui que traz vídeos no INSS, inclusive nós temos muitos canais de qualidade aqui que trazem informação ao aposentado, mas temos também especialistas, né, advogados em direito previdenciário, especialistas em direito previdenciário que apoiam a causa do aposentado. Tem o Sindinap que apoia a causa do aposentado, que está por trás também dessa discussão da revisão da vida toda. Então é uma luta que vai ser difícil. Vai ser difícil deles tentar vencer o aposentado, porque todo mundo aqui está segurando a barra. Tá todo mundo querendo a aprovação da revisão da vida toda e não vai ser assim. Eles não vão conseguir excluir a revisão da vida toda fácil assim. Você pode ter certeza absoluta disso, tá? Dentre os especialistas, o diretor adjunto do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, o IBDP, o Átila Abela, entende que o valor envolvido na economia informada pelo governo seria bem inferior a 40 bilhões de reais, já que o número de beneficiários é limitado. Ele também entende que o Supremo recorreu a uma estratégia jurídica para refazer um julgamento de dezembro de 2022. No entanto, o advogado previdenciário Luiz Almeida não acredita em chances de sucesso em um novo recurso, tá? Embora tenha criticado a decisão do STF, o advogado Everson Salem, coordenador regional de Santa Catarina do Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, também avalia poucas chances de recursos contrários a favor dos aposentados. Salem também criticou a forma como o STF chegou a essa decisão, com a mudança na composição dos ministros da corte. No entanto, entende que a votação final traz mais dificuldades do que facilidades em uma suposta validação da revisão da vida toda. Então, o que a gente tem aqui é que realmente agora ficou mais complicado, né? A revisão da vida toda vai enfrentar um trâmite bem mais complicado agora, depois dessa mudança negativa que nós tivemos por conta dessa votação que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Como você pode acompanhar aqui, dos especialistas em direito previdenciário, todos deixam muito claro que é muito difícil conseguir uma reversão agora no resultado da revisão da vida toda, mas isso pode acontecer. Inclusive, no próximo dia 3 de abril, o STF tem um novo julgamento da revisão da vida toda, onde eles podem olhar para os aposentados, ver e sentir a necessidade desse público que precisa desse aumento, que precisa desse dinheiro, que não é um dinheiro aí que o governo vai abrir mão para beneficiar. Não, é um dinheiro que o aposentado, que o pensionista tem direito, né? O aposentado, o pensionista, ele contribuiu para receber esse pagamento, mas esse pagamento não é devido na sua aposentadoria, ele não está recebendo esse pagamento. E olha o trâmite que leva para o aposentado, para o pensionista ter os seus direitos aprovados, né, pessoal? Então, e com chances de não ser aprovado, né? Com grandes chances. As chances maiores que nós temos aqui agora é de não aprovação da revisão. Então é muito triste o que acontece com o aposentado aqui nesse Brasil. Eu peço a sua ajuda, por favor, compartilhe esse vídeo, manda aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalhe essas informações que são de utilidade pública e que todos os aposentados deveriam ver o que acontece aqui com os beneficiários no Brasil.